servidores públicos, estaduais, municipais e federais, e mesmo em outras organizações sindicais do setor privado. Mas particularmente na questão do setor público, para dizer que do nosso ponto de vista, e concordo integralmente com todos os que me antecederam aqui fazendo suas explanações, nós vivemos talvez o pior momento de enfrentamento das políticas ultraliberais com o serviço público brasileiro. E certamente, se olharmos para trás, pelo menos nos últimos 40 anos de história nacional, nós não encontraremos momentos precedentes de tais agressões ao serviço público. E agressões ao serviço público resultam em agressões à sociedade de maneira geral e aos servidores em particular. É fundamental para esse projeto que defende o fim dos serviços públicos atacar e reduzir o poder, a capacidade de resistência de vocês. E por isso momentos como esses, mobilizações como essas que vocês estão fazendo aqui, são fundamentais para a retomada dessa capacidade de resistência, para que a gente possa, a sociedade como um todo, a partir do movimento que vocês iniciam nesse dia, ou aprofundam nesse dia, possamos nós todos ajudar na resistência contra esse projeto. Mas diria que além desse ato, além desse momento marcante hoje, dessa unidade dos três setores do funcionalismo, e aqui também representantes de companheiros de estatais, alargando um pouco mais a ideia de serviço público e algumas outras entidades de trabalhadores, dentre as quais as próprias centrais aqui dessa mesa, eu acho que para além, inclusive, dessa articulação, é necessário a gente entender que esse projeto não é um projeto só do governo Bolsonaro. Ele é um projeto que já vem sendo aplicado na América Latina há algum tempo, em momentos diferentes de país para país, iniciado no Chile lá nos anos 80, aprofundado no Chile a partir dos anos 80, mas mesmo tendo nos diversos países da América Latina diferentes estágios de aprofundamento, é a América Latina hoje a posição central e que o capitalismo mundial ataca para promover aqui uma revisão do mundo capitalista, em que não haja mais serviço público, em que não haja mais, e aí o extremo do liberalismo, do que está se chamando de ultraliberalismo, não haja nem mais direitos sociais, nem esses que para eles garantia, no mínimo, a sobrevivência do próprio capitalismo, nem esses eles admitem mais. Portanto, eles resolveram chegar ao extremo e elegeram a América Latina, sobretudo, como primeiro momento, como primeiro espaço desses embates. Não é à toa, então, que o povo do Chile se levanta como se levantou, não aguentando mais esses anos todos de retirada de direitos e de privatização da coisa pública no Chile. Não é à toa que outros países da América Latina, como já foi mencionado aqui, também se levantaram. Portanto, a primeira questão que eu queria colocar para vocês é a necessidade de, para além desse esforço que está sendo feito hoje, de unificar o movimento dos servidores públicos, precisamos avançar para unificar a classe trabalhadora, sem dúvida nenhuma, e precisamos ainda mais avançar para unificar a classe trabalhadora da América Latina, porque essa luta, o que nós conseguimos vencer no Brasil, terá reflexos no Chile. Se os companheiros do Chile conseguirem vencer a sua batalha, haverá reflexo no Brasil, como está havendo. Ou certamente a luta deles não está nos auxiliando nesse processo de mobilização. Então é preciso que nós vejamos que todas essas medidas que hoje parecem se dirigir mais especificamente ao serviço público são medidas do capitalismo mundial voltadas principalmente para a América Latina, mas que fazem parte de um rearranjo econômico mundial que colocou o povo como bode expiatório. Ao povo nada mais. Portanto, tudo ao rentismo, aos investimentos no sistema financeiro, que por mais que pareça que por trás só tem os banqueiros, não tem só eles. Tem o grande latifúndio, tem os industriários que ainda remanescem no Brasil explorando os trabalhadores, e essas medidas então precisam ser entendidas dessa forma, porque do contrário a gente tende a olhar situações particulares, tende a olhar aquilo que ataca os servidores municipais, determinadas medidas do Jean, ou que ataca a Petrobras em determinadas medidas do Bolsonaro, do ministro Paulo Guedes, ou que ataca os servidores federais em determinadas questões particulares,
e não resistimos no conjunto. Então esse exemplo que vocês estão dando hoje me parece que é fundamental para que nós possamos avançar nessas questões. E não vou, evidentemente, me adentrar a cada uma das emendas, mas procurarei aqui mostrar a vocês como as coisas estão interligadas. E não começam no início desse ano com o governo Bolsonaro. Elas recrudescem, sobretudo, a partir da aprovação da Emenda Constitucional 95, no governo Temer, quando as despesas públicas foram congeladas por 20 anos no país. E a partir daí, governos de Estado e municípios começaram a utilizar o próprio congelamento das despesas públicas nacionais para utilizar mecanismos semelhantes no âmbito estadual e municipal. A única despesa pública nacional que não está congelada pela PEC, pela Emenda Constitucional número 95, é exatamente o pagamento de juros e amortização da dívida pública. É exatamente o repasse, a sangria de dinheiro público do povo brasileiro para o sistema financeiro e dele para todos esses braços do capitalismo, seja no latifúndio ou no meio industrial. Isso não está congelado, o que significa dizer que daqui a 20 anos, essa participação, que é hoje de cerca de 50% do orçamento da União Federal, será 70%, 80%, 90%, quiçá mais do que isso, tornando absolutamente insustentável o Estado, ou tornando o Estado mero instrumento do sistema capitalista, e não mais Estado voltado aos serviços públicos. Isso vale para a União, vale para os Estados e vale para os municípios. Em seguida, tivemos a reforma trabalhista, que alguns companheiros já colocaram aqui, e que eu diria que muitos de nós, inclusive dirigentes sindicais, nós advogados e os servidores públicos de maneira geral, não tivemos a capacidade de ver no que isso refletiria em médio ou longo prazo até no serviço público. E não nos dedicamos a lutar ao lado dos trabalhadores do setor privado para parar a reforma trabalhista, a Lei 13.467. Os efeitos dela já estão por aí afora, né? O desemprego em massa, as privatizações, a precarização do trabalho, que começa a ser adotado cada vez com mais força também no serviço público. E que nessas futuras reformas agora administrativas do governo Bolsonaro virá sem dúvida nenhuma a retomada do regime seletista também para estados e para os municípios, o aprofundamento desse modelo, na contradição até com a emenda que está sendo votada ali, de que na parte trabalhista é CLT, mas na parte previdenciária trata-se como se fosse estatutário, né? Como se fosse regime próprio de previdência. A tentativa de impedir sindicatos de funcionarem, nós já tivemos no começo do ano, também foi dito aqui, as primeiras iniciativas governamentais. Sem dúvida nenhuma elas virão no ano que vem, com mais força ainda. Virão através da reforma sindical que o governo Bolsonaro proporá e, de certo modo, já fazem parte da PEC 196, proposta por um deputado federal e que tramita no Congresso Nacional, já teve seu parecer aprovado agora no mês de dezembro e vai à tramitação normal nas comissões de mérito a partir de fevereiro. Uma profunda reformulação do modelo sindical brasileiro. Certamente não será para potencializar e para dar mais poder de pressão ao movimento sindical. Quer dizer, também essa virá para prejudicar. Desmantelamento de todos os órgãos de proteção ambiental, particularmente no governo federal, que para nós pode parecer de longe, não, uma mera questão ambiental, não é. É pré-requisito para a exploração capitalista das riquezas nacionais. Não é uma questão atinente apenas ao IBAMA, ao ICMBio, não importa só a eles, não importa só ao Serviço Federal, é pré-requisito para desmatar a Amazônia, para explorar e entregar as riquezas nacionais. Então nós temos que ver que isso tem íntima relação com cada um de nós aqui presentes, mesmo que não sejamos servidores do ICMBio ou do IBAMA. A emenda constitucional 103 do Bolsonaro, a reforma da Previdência, o que nós chamamos de desmonte da Previdência, que agora se reproduz aqui mais fortemente no âmbito estadual, eu diria que muito mais do que está escrito na emenda número 103 e do que estará escrito naquilo que eles conseguirem aprovar, está já escrita a desconstitucionalização, gente.
A emenda 103 diz que tudo que é matéria previdenciária, daqui para frente, será tratado em lei. Portanto, nós estamos só num rito de passagem. Eles aprovaram a 103, ferraram boa parte dos trabalhadores brasileiros, mas virá mais. E virá agora não com emenda constitucional, virá através de lei. Portanto, barrar as emendas e barrar essa estadual que está aqui é imprescindível para que eles não possam fazer as próximas através de mera lei. Então vejam como tudo está totalmente imbrincado. As PECs que vocês mencionaram, 86, 187 e 188, levam a extremo a proteção à área monetária, à área financeira nacional, em detrimento dos serviços públicos. Chega a dizer que na área da Seguridade Social, por exemplo, Previdência, Saúde e Assistência, que eles teimam em dizer que é deficitária, ou não é sempre isso que dizem para sustentar a reforma da Previdência? Pois diz a PEC 186 que se a Seguridade Social for superavitária, ora, mas se ela é deficitária, por que estão prevendo eventual superávit? Se ela for superavitária, o excesso só pode ser utilizado para pagamento de juros e amortização da dívida. Não pode ser reinvestido na própria Seguridade Social. Então vejam o descalabro que nós estamos chegando, deterioração completa do mecanismo, do melhor, talvez o único mecanismo de redistribuição de renda que o país ainda tem, que é uma previdência minimamente digna, que países como o Chile lutam para ter, porque não tem nem isso que nós temos aqui. E nós aqui estamos deixando ela se esvair pelos nossos dedos e desaparecer por completo se eles aprovarem todas as emendas que estão em curso. Estou caminhando para o final, René. Particularmente no caso dos serviços públicos e dos servidores, queria falar rapidamente de algumas medidas que começam pelo governo federal, algumas já foram adotadas nos governos estaduais e municipais e, portanto, não são novidades, mas tudo aquilo que forma as reformas no âmbito federal tem que preocupar a todos, porque certamente se não vieram ainda no âmbito estadual e municipal, virão por consequência lógica na sequência. A suspensão e concessão de qualquer aumento ou vantagem a servidor público está nas 3 PECs em tramitação. Se for aprovado isso estará na Constituição, gente. Portanto, as lutas sindicais futuras que pedirem qualquer tipo de revisão salarial enfrentarão um obstáculo constitucional. Não enfrentarão só a vontade do prefeito ou do governador. Ele, por trás disso, vai dizer: não posso fazer, porque se fizer é impeachment, estou descumprindo a Constituição, então eu não posso. Então eles querem colocar lá exatamente para se livrar de qualquer mecanismo de pressão. Proíbe quaisquer modificações em carreira que importem em aumento de despesas. Proíbe progressões e promoções funcionais, qualquer tipo de progressão ou progressão funcional. Proíbe a admissão de servidores públicos, como já foi dito, num quadro de aposentadoria e de velhice da imensa maioria da massa de servidores públicos. Dá para ter uma ideia do que significa esse quadro de um lado com a falta de serviço público de outro. Proíbe o aumento de qualquer valor indenizatório, indenizações de campo, indenizações por insalubridade, periculosidade, etc. Permite a redução da jornada de trabalho com redução de salário. Para alguns pode até parecer, bom, não é tão grave, porque aumenta na mesma proporção, mas isso tira do texto da Constituição o princípio da irredutibilidade remuneratória. E aí o céu é o limite. Certamente as medidas seguintes não serão redução proporcional da jornada com redução de salário. Serão redução apenas de salário, independentemente de redução da jornada. E por fim, desculpem que a página trancou, aprofunda a terceirização de serviços temporários e terceirizados no serviço público. Aliás, medida que o Supremo Tribunal Federal já aprovou há algum tempo atrás. E no Congresso tramita, e voltará a tramitar com mais força com a emenda da reforma administrativa no ano que vem, 3 projetos de lei que relativizam a estabilidade dos servidores públicos. Ou seja, o quadro que nós enfrentaremos no próximo período, se não houver essa resistência dos servidores, será um quadro de fim da estabilidade no serviço público com possibilidade de redução remuneratória.
Portanto, é esse quadro que está diante de nós. E é esse quadro que nós esperamos que todos entendam e reproduzam, e daqui para frente, sobretudo a partir desse momento, possamos, vocês todos, nós, assessores, e o movimento sindical de maneira geral, cada vez mais nos unirmos. Gostei, fiquei muito contente de ouvir aqui o companheiro da Petrobras, porque esse é outro exemplo de como as coisas acontecem e nós muitas vezes as vemos de longe e deixamos acontecer como se não fosse com a gente. O fim da Petrobras é o fim da principal indústria nacional, gente. E as consequências disso no serviço público serão graves e certamente será o início do recrudescimento da privatização. Ontem o governo aprovou a privatização do Serpro e da Dataprev, que também integram agora as 17 empresas aprovadas anteriormente. Então é esse o recado que eu queria deixar para vocês, nos colocar à disposição, e digo isso certamente em nome de todos os advogados que compõem assessorias jurídicas de sindicatos, dizer que é um prazer estar aqui com vocês e desejar êxito nessa luta. Certamente será a luta central do povo trabalhador no ano que vem, para que nós possamos todos derrotar, mais do que o governo Bolsonaro, derrotar esse projeto ultraliberal que está sendo imposto ao país de fora para dentro. Obrigado. Muito obrigado, Luiz. O resumo completo aqui, não tem que tirar o filme, jornal. Pelas explicações. Gente, qual é a metodologia que nós combinamos aqui na mesa? Nós vamos abrir a palavra para 10 oradores e oradoras